Vocês desculpem aí o atraso, né? A gente estava tentando conectar aí, devido a essa parceria que a gente está fazendo aqui, Brasil e Chile, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma aula bacana aí sobre esse tema que afeta muitas pessoas, muitos dos pacientes que vão procurar a gente no consultório, né? Todo mundo que trabalha com técnicas manuais, como a massoterapia, pessoas como profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, osteopatas, enfim. Todo mundo que trabalha com isso, em algum momento, já teve contato com alguém que sofre com dor lombar, né? Então, hoje o tema da live é tentar decifrar tudo que envolve esse tema sobre a lombar. Marcelo? Sim, não, tô Ah, aqui. achei que você ia traduzir, aí beleza. Não, não, Posso ir indo então, né? sim, pode ir, que quando eu iniciei, eu já avisei a galera aqui do Chile. Tá, beleza. Mas Então, aí o pessoal vai. Eu vou precisar ficar pausando para falar ou vou falando direto? Como é que você quer fazer? não, cara, é assim, faz como na outra aula. Fala um trecho, aí eu traduzo. Porque assim, eu vejo o contexto, né, do que você está falando, né? Perfeito, então, vamos lá. Vai lá então, manda bala. Bom, pessoal, então, muitos pacientes acabam sentindo, né, muito desconforto na região lombar, acabam procurando tratamentos, só que tem alguns pacientes que são muito difíceis de ajudar, principalmente os pacientes que estão na posição onde eles chegam no consultório, deitam na maca e falam, me cura, me salva, resolve minha vida. Muitos pacientes chegam e falam assim, nossa, eu já fui em tantos profissionais da saúde e me falaram que você é muito bom, minha última esperança é você. Esse paciente é o mais difícil de ajudar, porque esse paciente está na posição de criança, na posição de vítima, onde ele não é responsável por tudo que está acontecendo com ele. Então a gente precisa entender isso para começar um tratamento baseado na interpretação biológica. Bueno, el asunto es que muchos pacientes van a buscar al terapeuta o profesional de la salud luego de haber acudido a osteópata, fisioterapeuta, médico, en fin, una serie de profesionales, y en el fondo ya vienen casi que como niños, porque no asumen ninguna responsabilidad de la situación en la que están. En el fondo lo que quieren es que el terapeuta sea el único agente que solucione. Entonces hay que entender eso, porque no viene con las armas o herramientas necesarias como para él ser activo en su proceso de rehabilitación. Perfeito. E para a gente começar a entender qual é a causa da dor lombar, eu queria trazer alguns casos clínicos para a gente começar a decifrar tudo isso. E depois a gente vai passar ali para a TV, onde vou mostrar alguns detalhes muito importantes na hora de você abordar o seu paciente no consultório. Então, assim, antigamente, quando eu não tinha esse conhecimento, não conseguia entender o que realmente causa a dor lombar, eu ficava tratando os sintomas. Como a maioria das técnicas dentro da área da saúde acabam tratando os sintomas. Quando o paciente está numa urgência real ou virtual, simbólica, imaginária, ou seja, ele acredita que aquilo que ele está passando é urgente, esse paciente precisa de tratar os sintomas, normalmente com os profissionais da área da saúde. Bueno, él, él va a mostrar en el televisor más adelante áreas relacionadas, ¿cierto?, con las lesiones lumbares, pero lo relevante es que los pacientes en general no saben o no tratan o no encuentran cuál es la causa de la disfunción o lesión. Entonces, ese es el problema, que son pacientes que buscan solucionar sus síntomas solamente. Exatamente. Então, se você pega, por exemplo, a fisioterapia convencional aqui no Brasil, utilizam muitos recursos que são fantásticos, como a laser terapia, o ultrassom, tratamentos como o próprio TENS, são ferramentas, são recursos eletrotermofototerápicos fantásticos. Porém, são recursos que tratam sintomas. E muitas vezes você não corrige a origem do problema, não vai na causa do problema. E aí não adianta você ficar tratando sintomas se você não consegue entender da onde que está vindo aquele sintoma. Qual que é a causa daquele sintoma? É uma causa mecânica? É uma causa biológica? A gente tem que já começar a decifrar isso para conseguir ir fundo realmente na raiz e gerar resultados transformadores para o nosso paciente já no primeiro atendimento. Você consegue gerar resultados extraordinários já no primeiro atendimento. Claro, el asunto es que la fisioterapia o kinesiología
tradicional. En español, kinesiología, a fisio. Tiene herramientas muy buenas como el ultrasonido, ¿cierto? El láser, terapia y otras, ¿no? La misma onda de choque, pero el asunto es que tratan el síntoma y no la causa. Entonces, es lo que ocurre con todas las áreas de la salud en general, que tienen buenas herramientas, pero no tratan la causa. Entonces, es paliativo. Por isso que é necessário você ter uma boa interpretação. E dentro do meu curso, que é a interpretação biológica, o que eu ensino para os meus alunos é realmente entender a raiz do problema. Porque aí o paciente que vai no seu consultório e tem uma dor lombar, você consegue identificar se ela é, por exemplo, uma dor muscular, uma dor óssea, ou se ela é uma dor relacionada à parte biológica, você já consegue trilhar o caminho para o paciente se equilibrar. E quando o paciente ele é ativo, a gente fala que o paciente ele é protagonista da vida dele, ele consegue entender que ele é responsável pelos aqueles sintomas que ele tem, é muito mais fácil ajudar essa pessoa. Então você já entende qual que é a causa, se é muscular, se é biológica, você entende que o paciente é o ator principal, ele tem que entender o processo, para aí sim você realmente ajudar ele a se equilibrar. Vou dar um exemplo simples. Se esse paciente, você te procura no consultório e você identifica que a causa do problema dele está relacionado a um colchão realmente, um travesseiro que ele está dormindo, que está inadequado, e ele continuar dormindo naquele travesseiro inadequado, continuar dormindo naquele colchão, ele vai desenvolver lesões musculoesqueléticas devido a traumas, quando você fica muito tempo em uma determinada posição de forma ruim. Isso pode causar, pode causar alterações musculoesqueléticas. E o paciente pode ter dor na região lombar se ele vivenciar um estresse relacionado à parte de ficar numa posição muito tempo, que a gente chama de posição viciosa estática. Se isso acontecer, ele é responsável, ele precisa modificar isso. Agora, se você identificou a raiz biológica, que é a maioria dos pacientes, mais de 90% dos pacientes que procuram atendimento no consultório para uma dor lombar, normalmente uma dor lombar crônica, a causa ela é biológica, é o que eu vou descrever nessa aula daqui a pouco. Claro, el asunto es que el paciente tiene que ser proactivo y él ser responsable de su rehabilitación, entender que él es el protagonista. Entonces, y como en la formación, en este caso que se entrega a través de la ciencia biológica, Denison muestra todas las interacciones y causas biológicas que pueden haber. El asunto es que ese conocimiento va a hacer que el paciente él mismo tome el control de su tratamiento, porque él es responsable. Entonces, la mayoría de los casos, ahí él da el ejemplo de un paciente que tiene inconveniente a causa de un colchón poco ortopédico. Entonces son casos mínimos, pero la mayoría tienen que ver con algún shock biológico. Entonces, es ahí donde el paciente gana el rol de que él es responsable, no solo el terapeuta, él también es responsable de su salud, de subsanar, de curar esse trauma ou choque biológico que generou esse inconveniente. Então, quando a gente vai analisar, Marcelo, a gente tem que entender assim, ó, a maioria das vezes quando a gente for interpretar um paciente, ele já vem com uma crença de que realmente é o colchão, é o travesseiro, que é um trauma que ele teve no esporte, e às vezes você pergunta para ele, você teve uma porrada, uma pancada, teve alguma coisa? Não, acordei e estava sentindo isso. Muitas vezes ele já vem com essa crença de falar que é o colchão, é porque eu dirijo a minha moto, e a moto fica trepidando, né? Trepidando muito, e aí eu tenho dor por causa disso. Eu engordei um pouco mais e estou sentindo dor por causa disso. É sobrepeso. E assim, isso tudo são crenças limitantes. E eu gosto de trazer alguns exemplos, porque tenho pacientes magrinhos e que desenvolvem lesões da coluna lombar. Desenvolvem hérnias de disco, desenvolvem abolamentos discais, alterações como os osteófitos, enfim. Isso não tem uma relação direta com estar fora do peso. Isso não tem relação direta com simplesmente o colchão, como eu descrevi aqui, ou alguns traumas. A maioria dos pacientes, eles vão desenvolver dor na região lombar por um estresse específico dessa região. Eu preciso decifrar isso para realmente gerar resultados extraordinários e transformadores já no primeiro atendimento. Fazer com que o paciente, de fato, se cure e não precise estar ali sentindo aquele desconforto sempre. Porque ele entende o que causou
e ele consegue criar estratégias para resolver ou ressignificar aquele trauma. Só uma coisa, Denilson. Inclusive, eu trabalhei muitos anos com esportistas, surfistas, né? E tinham muitos que tinham discopatia lombar, né? Só que o cara ia do osteópata para o físio, do físio para outro lugar, porque ninguém conseguia achar a causa, porque o tônus muscular estava bem, o equilíbrio cinético funcional dele estava bem, estava tudo bem, só que a dor estava ali, né? En el fondo, lo que está hablando acá Denison, que al final hay mucha gente que incluso es delgada y que sí tiene discopatía, ¿cierto? Protusión, abultamiento, como en este caso, pero son personas que en realidad no deberían tener. O hay muchos casos en los cuales la persona, el deportista, cree que tiene una lesión, pero en realidad averiguando no ha hecho nada como para tener esa lesión. Entonces no ha tenido ningún esfuerzo, no ha tenido ningún tipo de síntoma en este caso. Entonces eso ya tiene relación con que la causa en sí ya es más biológica. Exatamente. Vou começar aqui um slide específico, só para a gente entender. Quando a gente vai estudar a nova medicina germânica, a gente tem que entender assim, ó. A gente tem um tecido endodérmico, que é o tecido mais antigo. Eu faço analogia como se ele fosse a gema do ovo. A gente tem a clara do ovo, que seria o tecido mesodérmico, que é o que a gente vai entender que está relacionado à região lombar, então o mesoderma, onde o Dr. Hammer fez uma subdivisão, onde o mesoderma que estava mais próximo da parte mais evoluída, que é o ectoderma, que é a casca do ovo, ou seja, a parte mais externa que protege imagina a nossa epiderme, a nossa pele mais externa. Então a casca do ovo seria o ectoderma, o tecido mais evoluído que nós temos. Só que o mesoderma, ele está entre esses dois tecidos. Então o mesoderma que está perto da gema do ovo é chamado de antigo. E o mesoderma que está próximo do ectoderma, que é a parte mais evoluída, é chamada de mesoderma novo. Então esse mesoderma novo é a parte onde a gente vai ter sintomas relacionados à região lombar. Quando a gente vai, então, abordar um paciente que tem dor na região lombar, eu preciso entender que todo mundo que tem funções de L1 até L5, vou colocar aqui também S1, que é o início da região sacral, todo mundo que tem disfunções nessa região vivencia um conflito. O principal conflito biológico é uma autodesvalorização, onde você se sente incapaz, impotente, porém, como um todo, você se sente desequilibrado como um todo. Você sente que você não vale nada. Então, o seu paciente que desenvolve disfunções na região lombar, no fundo, ele sente uma autodesvalorização, onde ele sente que ele não é capaz, que ele não consegue, que ele não é apto. Porém, a coluna, de um modo geral, quando a gente vai analisar, por exemplo, um prédio, ela é a estrutura, ela é a coluna de um prédio, ela consegue aguentar todo aquele processo. E a gente começa a entrar em um outro conflito da região lombar, que é exatamente uma situação onde você não consegue suportar mais aquela pressão. Então, situações onde você não suporta a pressão, onde você precisa aguentar, onde você não tem o apoio de quem? Às vezes eu não tenho o apoio do meu chefe, o apoio da minha esposa, o apoio do meu amigo, o apoio de algum parceiro, eu posso desenvolver disfunções na região lombar. En este caso, las lesiones lumbares, desde el L1 hasta S1, ¿está certo? S1, né? Isso. Ya. Desde L1 a S1, ¿cierto? Primera lumbar a primera sacra, tiene que ver con una sensación de desvalorización. Pero en el fondo es como que la persona siente que no vale nada, que no es apta. Y ahí también puede estar relacionado a una carga, ¿cierto? A una carga en cuanto a que siente que el amigo no la valora, que siente que la pareja no lo valora. Entonces también tiene que ver con ya no aguantar la presión, no aguantar la situación en la cual es desvalorizada la persona. E aqui, para a gente entender,
como a gente não distingue o real do virtual, do simbólico, do imaginário. Eu posso desenvolver uma disfunção na minha região lombar, na minha coluna lombar, então eu vou ter uma dor na minha região lombar quando eu consigo, por exemplo, carregar um peso. E pode ser um peso real. Como já tive pacientes de ter que carregar uma tora, um peso, e ele faz aquele esforço, no momento que ele faz aquele esforço, que era demais para ele aguentar, ele sente algo na coluna. E dali em diante começa a ter disfunções, não consegue nem levantar direito, porque ele trava a coluna. Então, mediante aquele esforço muito intenso, você sobrecarrega tanto a coluna, ela não aguenta. No momento que você faz todo aquele esforço e consegue executar, trava a coluna. Já tive outros pacientes, ainda no âmbito real, de ter que carregar uma porta para colocar no lugar, mas ela estava pedindo o marido todo dia: amor, me ajuda a trabalhar, me ajuda a colocar aquela porta no lugar, me ajuda nisso. E ele nunca apoiava ela, nunca ajudava ela de forma real. Ela vai lá sozinha, tentar colocar aquela porta no trilho, o que acontece? Trava a coluna. A culpa a gente vai analisar em relação à porta em si, mas não necessariamente o problema é a porta. O problema é a falta de apoio que ela teve. O problema desse outro caso clínico era o peso excessivo que ele queria executar, pois às vezes você está sempre aceitando mais trabalho do que você aguenta. E adivinha qual região do seu corpo que aguenta carregar o peso? É a região lombar. Se você analisar no âmbito dos animais, os mamíferos, por exemplo, um macaco, você vai ver lá os filhotes nas costas. Os animais, as fêmeas, carregam os filhotes nas costas. E isso está muito relacionado com sobrecarga. Essa região da coluna lombar é onde passa o centro de gravidade do nosso corpo. Você vai ver que se você ficar de frente, vai ter um centro de gravidade na região lombar. Se você ficar de lado e for abaixar, o centro de gravidade vai ficar na região lombar. Sempre o centro de gravidade está na região lombar. Então, obviamente, se você está desestruturada, desequilibrada em algum âmbito da sua vida, você vai ativar a região lombar. Por isso, em algum momento da nossa vida, a gente vai sentir dor na região lombar. Porque em algum momento você vai se sentir desvalorizado. Seja porque você ficou doente e agora não está conseguindo carregar alguma coisa. Em vários aspectos da nossa vida, em algum momento você vai vivenciar, experimentar esse conflito. Porém, se você tem conhecimento, se você é um terapeuta, você sabe o momento exato de executar uma técnica, o momento exato de você entender e resolver aquele estresse, porque você tem conhecimento para entender assim: se eu continuar vivenciando isso aqui, eu não estou aguentando. Se eu continuar insistindo, eu vou aguentar, mas o preço vai ser caro. Eu posso desenvolver uma hernia de disco, eu posso desenvolver uma dor na região lombar, um desgaste, uma artrose. Como é que eu faço para resolver isso? É basicamente esse o conhecimento da região lombar que a gente precisa abordar o nosso cliente. El paciente en muchos casos tiende a querer cargar o tomar más peso del que puede. Y eso, de cierta manera, es una desvalorización. Entonces, luego, cuando él carga ese peso, la columna se traba. Pero en sí no tiene que ver con el peso, tiene que ver con la autoexigencia. Y hay otro caso que él comenta de una mujer que le solicitó casi todo el día a su marido que le ayudara a colocar una puerta, y él no la ayudó, nunca solucionó el tema. Entonces, claro, cuando ella intentó cargarla, la columna se le trabó y lumbalgia. Entonces, tiene que ver con ese tipo de situación, y también tiene que ver con algún tipo de desequilibrio en tu vida. Entonces, todos de alguna manera hemos tenido algún inconveniente lumbar. El asunto es que como terapeuta, ahí tú tienes que saber cuándo es necesario solucionar ese problema de estrés, cuándo es necesario manipular, cuándo es necesario aplicar alguna otra técnica, porque cuando el origen es ese, hay que tratarlo. No se puede tratar con otras cosas. E aí, quando a gente vai aprofundando na região lombar, eu gosto sempre de trazer essa informação, que eu já vi outros colegas que trabalham com a nova medicina germânica e dão informações completamente equivocadas, dando informações pelo que você conseguiu encontrar naquele paciente específico dentro do seu consultório. Por exemplo, esse colega descreveu que a região lombar tinha relação com contrariedade. E essa palavra contrariedade indigesta, que é a situação específica onde esse colega descreveu, não tem relação absolutamente nenhuma com a região lombar. Porque contrariedade indigesta tem a ver com situações onde você está com dificuldade de digerir aquilo.
E Mm, a lombar não faz nenhum processo de digestão. A lombar consegue suportar, aguentar, ela consegue carregar. Isso é a informação da região lombar. Situações onde o Dr. Hammer descrevia como autodesvalorização. Mas se você analisar isso no meio animal, essa palavra fica muito vaga. Não existe autodesvalorização no meio animal. Para nós, seres humanos, que é mais fácil de entender. Quando você se diminui por algum motivo, quando você se sente impotente. Mas a natureza, uma mãe poderia se sentir impotente na natureza porque não conseguiu salvar o filhote. E ela pode desenvolver disfunções na região lombar. Isso não é psicológico, é biológico. Eu preciso entender isso, porque senão eu não consigo compreender a interpretação biológica. Eu não consigo decifrar o conhecimento da nova medicina germânica. E isso é imprescindível para a gente abordar o nosso paciente. Agora, um outro detalhe importante é que quando você chega num paciente que tem dor na região lombar, ele não está vivenciando mais uma autodesvalorização. Ele não é impotente, muito pelo contrário. Ele foi capaz, ele é apto. E agora ele pode ter um outro comportamento. E você chega para uma pessoa, por exemplo, que é um chefe de uma empresa, já atendi inúmeros pacientes, pessoas famosas, pessoas muito conhecidas também na minha cidade, e essas pessoas chegam no meu consultório com lesões na região da coluna vertebral, principalmente na região lombar, e quando você vai abordar com ele, se eu chegasse para ele e falar assim, isso é uma autodesvalorização, é que você se sente impotente. O cara fala, você está doido? Eu sou CEO, eu sou chefe, eu sou presidente da minha empresa, como é que eu me sinto impotente? Agora, a partir do momento que você consegue entender que essa pessoa viveu uma autodesvalorização, uma impotência, existem algumas fases específicas, existe um padrão onde você consegue entender o momento exato que o paciente entrou na fase de cura, que tem outras fases dentro da fase de cura, como, por exemplo, a fase inflamatória. Você consegue entender isso, aí sim você consegue ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está revivenciando aquele estresse. Muitas vezes, lá no trabalho dela, que ela é a CEO, a presidente, ela está sempre aguentando, sozinha, centralizando, querendo fazer tudo sozinha, como se só ela fosse capaz de executar aquilo bem. E quando ela carrega o mundo nas costas, muitas vezes o peso vai aonde passa o centro de gravidade, que é na região lombar. E o paciente começa a desenvolver doenças crônicas, às vezes faz procedimentos cirúrgicos desnecessários. Hoje, com técnicas manuais, você consegue resolver mais de 90% dos casos de dores, hérnias, doenças da região da coluna lombar. Então, isso é muito importante para as pessoas compreenderem como realmente você pode ajudar essa pessoa. Além de realizar as técnicas, você precisa abordar a raiz, para ver se o paciente está revivendo, para ver se o paciente está tendo um trilho do conflito, se ele está tendo o que a gente chama de conflito local, se ele está tendo uma retenção de líquido, que são alguns aspectos que faz a pessoa desenvolver uma dor crônica, por exemplo, na região lombar. ocurre que muchas veces lo que hay que entender es que el paciente en varias ocasiones tiene inconveniente incluso de asumir si uno va y le comenta, digamos, sin entender el contexto de la situación, su problema. Es decir, él comenta a muchos pacientes que ha atendido que han sido CEO, jefe, presidente, que claro, si uno va y le dice, mira, tu lesión es por una impotencia o por desvalorización, obviamente el paciente no lo va a entender. Ahora, si uno comprende la fase en la que está la lesión, que puede ser una fase ya PCL inflamatoria, ¿cierto? Ahí sí hay como ayudar al paciente y quizás lo más probable es que le esté reviviendo alguna situación que le generó ese estrés. Ejemplo, puede ser una persona que por tener un cargo de jefe, presidente de una empresa, siente que hace todo solo, que nadie tiene las mismas condiciones que ella y por ende ella carga con todo ese peso. Entonces ahí obviamente entra lo que es el centro de gravedad. Ahora, eso en general tiene buena resolución con terapia manual. Más o menos un 90% de los pacientes que tienen lesiones de columna tienden a mejorarse con terapia manual, solo que de igual manera hay que complementarlo con el tratamiento de la causa, ¿cierto? Biológica, cuando así sea, para que no hayan recidivas y identificar también si hay algún si hay algo que esté generando ese retorno vivencial al estrés o a la situación que la persona pasó antes. Y ahí sí el problema se va a solucionar. Perfeito.
E aqui eu queria trazer um outro exemplo. Muitos pacientes chegam no consultório com lesões, por exemplo, do nervo ciático. Esse nervo que vai sair da região lombar, saindo no finalzinho da coluna lombar, L4, L5, vai pegar S1, S2, S3, vai descer toda essa rama do plexo sacral. Muitas pessoas desenvolvem lesões, disfunções na região lombar baixa. E aí já entram outras conotações. A região entre L5 e S1, especificamente essa região, tem muita relação com a parte sexual. Muitas vezes, quando você sente que você não satisfaz o seu parceiro de uma forma adequada, ou você se sente impotente de forma sexual mesmo falando. Imagina, por exemplo, uma pessoa que ela sente que ela não é bonita o suficiente para o marido, ou que ela acha que ela está sendo trocada por outra mulher. Ela pode ativar a região de L5-S1 e desenvolver lesões do nervo ciático. Como que a gente faz para tratar uma pessoa dessa? Eu preciso fazer uma boa avaliação para saber se essa lesão que ela tem na região lombar vem da região lombar ou se ela vem, por exemplo, de uma alteração do nervo, que é um conflito completamente diferente. A gente não vai abordar hoje aqui, tá? Mas conflitos que afetam o nervo já teria uma conotação com o ectoderma, que a gente vai abordar em outros momentos. Agora eu quero falar sobre a coluna lombar. Como que a gente faz para diferenciar se o paciente tem uma dor da coluna lombar ou se é uma dor que está comprimindo o nervo, por exemplo. Se é uma dor do nervo. Eu preciso ter algumas características diferentes, tá? Então, pode traduzir aí, mas depois a gente vai seguindo. Las disfunciones que también ocurren son la ciatalgia, ¿cierto? La inflamación del nervio ciático o isquiático. Y en este caso, la connotación entre L5 y S1 en muchas situaciones tiene que ver realmente con un tema sexual. Es decir, que la pareja no se siente valorada, que no se siente, digamos, no se siente merecedor, que no es bonito lo suficiente, o que literalmente no logra suplir las necesidades sexuales de su pareja. Entonces, pero eso tiene que ver más con un tema del ectodermo, que en este caso se va a ver en otros contenidos. Acá lo que se va a ver el tema de lumbalgia, sí. Entonces, para diferenciar entre una inflamación del nervio ciático y una lumbalgia, hay ciertas cosas, parámetros que hay que entender, que ahí ahora Denilson los va a ir enumerando. Por exemplo, se você tem uma alteração relacionada à coluna lombar, o paciente vai fazer alguns movimentos e vou dar um exemplo simples, tá? Vamos supor que o paciente ele faz uma inclinação para o lado esquerdo e acaba sentindo uma dor na perna, formigando, por exemplo, a perna até o pé. Quando ele faz um movimento de compressão da coluna, significa que a alteração que ele tem no nervo, ela é decorrente da coluna vertebral. Então, é lá na região entre L5 e S1, ou início ali do S2, S3, S4, tá? Essas alterações, S2, S3, são as alterações que você vai ter que investigar. Então, se o paciente faz a inclinação ali, por exemplo, do mesmo lado e comprime, isso é uma alteração da lombar. Você vai procurar os conflitos biológicos da lombar. Se ele faz uma inclinação para o outro lado e estende aquele nervo, por exemplo, eu estou dando exemplos bem simples, tem algumas outras variantes. Mas se eu faço a inclinação para o outro lado, estico aquele nervo e começa a ter a dor, isso é uma sensibilização do nervo. Agora sim, eu estou diante de uma alteração de um conflito biológico do nervo. A gente vai abordar em um outro momento. Então, além dessas informações, eu preciso entender se o paciente tem um conflito que envolve a lombar ou se é um conflito que envolve a parte de traumas, que é um conflito relacionado à parte musculoesquelética, porém não é biológico. Então, quando a gente faz essa diferença entre o conflito biológico da lombar e o trauma, a gente tem que entender isso, porque senão a gente não consegue ajudar o nosso paciente. Um trauma, ele vem de uma posição viciosa, estática, ficar muito tempo numa posição, levar um trauma físico na região, por exemplo, uma porrada, uma pancada praticando um esporte, um paciente que caiu, por exemplo, de uma escada. Então, isso é uma lesão traumática. Sai do domínio da biologia. Não adianta você tentar ficar procurando qual conflito, qual DHS, isso não interessa nada. Aquele paciente não tem um conflito biológico. Agora, a partir do momento que isso não aconteceu, que a maioria dos pacientes, ele acordou um dia e estava sentindo isso. Uma compressão na coluna, uma hernia de disco. Por que isso acontece? Se for em L4, L5, S1, S2, S3, você vai procurar conflitos de cunho sexual.
onde você, por exemplo, vivencia uma frustração sexual, onde você sente que você não é apto a nível sexual. Só que sempre o paciente vai ter o sintoma quando ele for apto, quando ele conseguir satisfazer a esposa dele. Entende? Então, sempre na valorização sexual. Agora, se o paciente ele tem essa dor, que não tem essa origem entre L4, L5 e S1, S2, S3, tem uma dor mais superior, já não tem nada a ver com a parte sexual. Você vai ter que procurar conflitos da região lombar, como eu descrevi aqui no início da nossa live. Tá? Essas são as informações que você precisa entender. Entre a parte musculoesquelética, entre a parte neural e entre os traumas físicos e a parte emocional, que seria a parte biológica. Hay que hacer test para diferenciar entonces si es lumbalgia o ciatalgia. Cuando se realiza el test de realizar una inclinación homolateral y el dolor lumbar se acentúa, es por tema mecánico a nivel lumbar. Entonces hay que ver a nivel biológico o traumático a nivel lumbar. Ahora, cuando se realiza una inclinación contralateral y el nervio molesta por el estiramiento, no es que esos son test de la movilización neural, es porque ya es ciático o isquiático, porque el nervio está con una sensibilización, ¿ya? Entonces ahí ya entraría todo lo que es el nervio ciático, ya no sería más lumbar alta. El asunto tiene que ver con que hay que diferenciar cuando es ciático o lumbalgia, si es de origen biológica o traumática. Entonces, cuando es traumático, tiene que ver con factores posturales, ¿cierto? Factores netamente de microtraumatismos o traumatismos, ¿cierto? Caídas, en fin. Y cuando ya tiene que ver con factores biológicos, más que nada es cuando el paciente no tiene un inicio, es decir, no hubo un esfuerzo, un trauma o algo con lo cual uno pudiera asociar esta lesión. Los pacientes que de un día para otro despiertan con dolor o se les acentúa, pero no hay ningún tipo de sobreexigencia, cierto nivel de columna lumbar baja. Y entonces ahí, cuando es biológico, recordar de L3 más o menos hacia arriba, entre el L3 y L4 hacia arriba, tiene que ver ya más con un tema, ¿cierto?, de desvalorización, de cargar peso en exceso, pero ya del L4, L5 hacia abajo ya tiene que ver netamente más con un tema sexual. Y la fase de dolor viene ya cuando el paciente salió de esa desvalorización, es decir, cuando el paciente ya no es impotente. Aí viene por el tema PCL. Exatamente. Então você, Marcelo, que está no curso, você vai entender. E quando a gente vai abordar um paciente, imagina você pegar um presidente de uma grande empresa e o cara tá cheio de dor na região lombar, cheio de disfunções, alterações em exames complementares. Então ele vai lá, traz uma ressonância, tá cheio de alterações. E aí você virar para ele e falar que ele se sente impotente, que ele se sente autovalorizado, às vezes tem uma conotação sexual. Aí quando você consegue conectar na história do cara, do seu cliente, do seu paciente, aí sim você consegue entender o que está acontecendo com ele. Muitas vezes, pode ser uma situação realmente com a mulher. Pode ser uma vez, um paciente meu, por exemplo, que traiu a esposa descobriu, e mediante aquilo ali, ele ainda continuou com a esposa, mas eles fingiram que nada tinha acontecido. E ficou um trauma pendente. E dali em diante, ele começa a desenvolver lesões da coluna. Como é que trata isso? Você precisa resolver esse conflito na raiz. Você precisa aplicar técnicas para ressignificar isso. Porque senão o paciente não sai desse trauma. Se eu pego outros exemplos, como eu já falei em outras aulas anteriores, você pega uma paciente minha que ela tem um filho especial e esse filho realmente para ela era uma sobrecarga. Ela não suportava mais. Mas como é que eu viro para um paciente minha e falo isso? Você não suporta seu filho. Na hora ela ficou brava comigo. Mas é verdade. Tanto que ela vira para mim e fala assim, agora entendendo o seu ponto de vista, eu não suporto a situação, porque é muito desgastante. Ela já tinha sonhado algumas vezes que estava tirando 3 dias de férias do filho. E isso é o biológico. Não quer dizer que ela não ama o filho. Não estou falando de amor. Eu estou falando que o corpo dela está me dando sinais.
está mostrando que está demais, está demasiado, está pesado. E o que a gente precisa fazer é equilibrar as coisas. Você ama o seu filho, mas está assim, ó, está pesado. Como é que eu faço para equilibrar isso? E aí você pode equilibrar isso contratando uma babá, você pode equilibrar isso começando a criar estratégias na sua casa para que aquilo que te sobrecarrega em relação ao seu filho seja modificado, seja adaptado, para que você consiga agora lidar, suportar, sem ser pesado. Automaticamente, quando você equilibra, mesmo sem fazer nenhum tipo de técnica, a paciente melhora da dor lombar. Eu tive paciente entrar no meu consultório travado e eu nem tocar na pessoa. Eu simplesmente examinei, vi que era puramente biológico, mas tinha alterações nos exames, e aí eu faço uma técnica de ressignificação, a pessoa levanta da maca, sai andando, e nunca mais teve dor. Como? Porque eu identifiquei que aquilo era estritamente biológico. Agora, a maioria dos pacientes tem traumas biológicos, que foi a origem, e agora tem questões mecânicas, físicas, adaptações, compensações, que precisam de manipulações, de técnicas manuais, que precisa de corrigir a postura. E como que a gente faz isso? Através de uma visão integrativa. Ah, Denison, mas eu não sou fisioterapeuta, eu não sou osteopata, eu não trabalho com posturologia. Não tem problema, mas você tem esse conhecimento da biologia, você avaliou, viu que o seu paciente precisa, por exemplo, de uma palmilha para corrigir a pisada dele, indica outro profissional. A partir do momento que você faz um bom trabalho e você indica, você também vai ser conhecido na sua área, vai ser reconhecido, porque você está fazendo um tratamento integrativo com excelência, um tratamento biológico, fazendo uma boa interpretação. Aí você gera resultados transformadores. Você vai na raiz e fala assim, olha, fui na raiz, mas você precisa de um medicamento agora. Como assim um medicamento? Tem pacientes que às vezes estão vivenciando o que a gente chama de conflito local. Imagina essa mulher que não suportava o filho. Aí ela consegue suportar. Sai de férias 3 dias. Suportei o filho. E agora começa a sentir dor. Porque eu estou na fase inflamatória. E agora eu não suporto a dor. Aí quando eu volto para casa, eu não suporto a dor e ainda não suporto o filho de novo. E fico no ciclo. Como é que sai disso? Às vezes a paciente vai lá, faz uma infiltração na coluna, um bloqueio anestésico, ou seja, bloqueia a dor, você não sente a dor e agora você suporta. Se você agora suporta, a sua dor diminui. Então o medicamento pode também ser muito bom, pode ser benéfico, depende como é feito. Só que só fazer o bloqueio anestésico sem trabalhar esse ambiente e a mulher, sem ela conseguir suportar o filho, sem tirar esse peso, ela vai ter dor crônica, ela vai desenvolver lesões da coluna vertebral de forma crônica e nunca vai se curar. Vamos Mandei por muito. parte. Não, tudo certo, tudo certo. Eu traduzia um osteopata de Espanha para português, então estou acostumado. Bueno, primero, hay casos que son muy agudos en cuanto a la situación. Ejemplo, le hablaba de un caso de una mujer que tenía un hijo con capacidades diferentes, cierta discapacidad, y el tema es que ella ya no aguantaba más ese peso. Ahora, ¿cómo uno le dice a una mamá que en realidad lo que ella quiere es vacaciones o ferias de su hijo, que no aguanta más al hijo? Entonces, bueno, él le comentó la situación, ¿cierto? Que en el fondo no es un tema de amor, es un tema de la sobrecarga, ¿no? Por la demanda, la exigencia que el hijo genera. Entonces, el inconveniente es que en este caso, esa paciente va a irse, ¿cierto?, de vacaciones o va a descansar del hijo, pero luego va a volver y en este caso lo que hay que ver ahí es que quizás pueden haber habido adaptaciones en ella y en otros pacientes también que comienzan con algo biológico, en el sentido de que pueden haber después alteraciones posturales, biomecánicas. Entonces ahí lo que hay que ver es trabajar según el área de cada uno, ¿no? Si no eres fisio o osteópata, o si no sabes de cadenas miofaciales, en fin, puedes derivar
pero así se hará un trabajo de excelencia porque en el fondo se encontró la raíz del caso y lo más relevante es hacer un tratamiento, un trabajo integrativo, ¿ya? Que el paciente pueda tener una mirada multisistémica, ¿no? Porque en muchos casos, incluso esa paciente, lo más viable es que tenga que tomar o algún medicamento para el dolor, porque en el fondo, si ella vuelve a su casa a estar con su hijo, como digamos la fase de PCL ya está, le va a molestar, va a estar inflamado, y además va a estar la situación de que volvió a estar con su hijo. Entonces, tal vez en esa ocasión sea necesario un bloqueo, ¿cierto?, del nervio, y que así el dolor disminuya, y así ella pueda soportar, tolerar más a su hijo. Entonces, hay muchas ocasiones donde los medicamentos sí son necesarios para atenuar un poco la crisis, digamos. Entonces, hay que ver caso a caso y dentro de lo que las habilidades de cada uno, ¿no? En este caso, derivar cuando no sea el área en la cual tú estás. Tem um detalhe interessante, né? Quando a gente vai abordar pacientes assim com dor crônica, existem inúmeros tratamentos, inúmeras técnicas, né? Em 2009 eu fui num congresso em Pontevedra, na Espanha, um congresso nacional do esporte, e a pessoa que ficou em primeiro lugar no congresso, ela estava utilizando uma pesquisa do mestrado dela, que era para mostrar o efeito da vibração em pontos de dor em pessoas que tinham fibromialgia. Então, pessoas que sentiam dores em vários pontos, ele fazia vibração local e fazia a plataforma vibratória e avaliava a dor. Como que você avalia a dor? Ele utilizava um algômetro de pressão. Um aparelho que você aperta e ele tinha um número. Ou seja, quanto mais a pessoa aguentasse a pressão, significava que ela estava melhorando, que ela estava aguentando mais pressão sem dor. E ele fez esse estudo e ganhou o primeiro lugar. E aí, uma das explicações que ele utilizou foi uma explicação que eu estudei na faculdade inteira sobre essa... Eu tive até que decorar isso, a professora fazia a gente decorar isso, que era a teoria das comportas medulares. E essa teoria é muito legal, que é como se a gente tivesse assim, ó. Eu tenho aqui o meu cérebro, certo? Então aqui está o meu cérebro. E aqui tem alguns fios. Eu vou ter um fio, ele é mais fino, que é o fio que traz a informação de dor crônica. Ele é um fio que ele tem pouca bainha de mielina, ele é mais lento. Depois a gente tem um outro fio, vou desenhar para cá, um outro fio mais grosso um pouco. Ele tem um pouco mais de bainha de mielina. E esse fio, ele leva dor aguda. Ele vai levar a dor aguda, mais intensa. E depois a gente tem um outro fio, que eu vou fazer saindo aqui, um fio mais calibroso ainda. Que é uma via chamada de via mecanoreceptiva. E essa via, ela é mais calibrosa e ela é estimulada quando você tem estímulo tátil. Tanto que quando você bate alguma coisa, o que você faz? A primeira coisa, quando você sente dor ao bater em algum lugar, você vai lá e esfrega. Quando você esfrega, bate o joelho, a coxa, você fica esfregando, você está estimulando essa via aqui. Ela chega mais rápido na sua coluna e bloqueia a dor. Você não sente porque não ativa esses mecanismos de dor aguda e dor crônica, porque ela chega primeiro. Só que ela chega lá na sua coluna e fecha a porta. Ela bloqueia para o seu cérebro não sentir. Aquela pancada que você teve, ela existe. Porém, o seu cérebro não interpreta ela. E quando chega na coluna, é liberado um neurotransmissor que é chamado de substância gelatinosa. É como se, de fato, ele fechasse a porta. Ele fechasse a comporta medular. Por isso, teoria das comportas medulares. Essa é uma explicação muito legal, porque essa via, a via mecanoreceptiva, ela é estimulada por frio, calor, vibração, estímulo elétrico, estímulo tátil, vários estímulos que a gente utiliza como recursos na fisioterapia. E quanto mais essa via ficar sendo bloqueada, você vai liberando hormônios, substâncias, como os opioides endógenos, para aí sim aliviar a sua dor de fato. Só que quando você vai no médico, ele te dá esses medicamentos. Ou seja, a dor, a pancada ali naquele momento, que eu bati a perna,
eu estava esfregando, ela existe. Porém, foi só uma pancadinha. Agora, se for uma lesão grave, não adianta você ficar passando a mão, porque você vai estimular ela por um tempo, mas as outras vias elas vão continuar sendo estimuladas ao longo do tempo, porque existe uma lesão real ali. Então, se existe uma lesão real, você precisa abordar na raiz. Eu preciso entrar com técnicas para corrigir aquilo ali. Eu preciso, às vezes, de um procedimento cirúrgico, dependendo do caso do paciente. Às vezes o paciente tem uma lesão tão grave que ele tem que ir lá e colocar uma prótese agora. Não tem mais nada que você consiga fazer para reverter aquele quadro. Porque ele ficou anos e anos e anos revivendo o estresse daquela articulação. Por exemplo, da região lombar. Muitos anos vivenciando aquilo, desenvolveu uma artrose severa. E agora ele precisa colocar parafusos e pinos na coluna para sustentar, porque ele não aguenta mais. Mas se ele tivesse abordado um pouquinho antes, talvez ele suportava. Se você tivesse ressignificado aquilo, talvez não precisaria suportar mais, porque agora ia ser leve. Então, a ideia aqui não é restringir o tratamento, muito pelo contrário, é você entender que a partir desse conhecimento, com o que você já trabalha no seu consultório, você vai potencializar demais o tratamento. Porque às vezes você vai realizar a técnica manual e vai dar a informação precisa na hora exata. E o cara vai falar assim, poxa, eu não sabia que isso aí realmente estava influenciando. Eu vou resolver isso lá no meu trabalho. Aí o cara resolve, sai de férias, sabe que vai sentir uma dorzinha, sente uma dor aqui, outra ali, você passa um exercício para ele para aliviar, ele volta e nunca mais sente dor, porque ele resolveu aquilo lá no trabalho dele, resolveu aquilo com a esposa dele, resolveu aquilo com o sócio dele. Às vezes é uma situação que já aconteceu com o pai, por exemplo, já até faleceu, mas você consegue realizar técnicas para ressignificar aquilo. E o paciente daqui para frente ser uma outra pessoa. Ele agora realmente ele é o protagonista. Entender que aquilo que ele vivenciou com o pai não está acontecendo. Ele tem que olhar de uma forma diferente. Aí você utiliza técnicas para isso. É mais ou menos assim que funciona a interpretação biológica. Bueno, ahí estaba hablando de un congreso en España. Acho que eu vi o artigo sobre isso. Saiu numa revista de terapia de fisio da Espanha. ¿Cómo que se llama? Habla de un tratamiento, ¿cierto? En un congreso de deporte, que ganó el primer lugar porque el terapeuta en este caso estimuló puntos, en el caso de la fibromialgia, con técnicas vibratorias y con eso lograba generar una una analgesia. Generando la analgesia, obviamente el paciente mejoraba en toda su sintomatología. Agora, mas não curava, hein? Não. Lembrando que ele melhorava, mas não curava. Só que eu acabei não falando isso. No, tranquilo. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de que en el fondo mejoraban los síntomas, pero no es que se curaba la fibromialgia. O sea, bajaba el dolor solamente. Y ahí, calma aí, só deixa eu beber uma aguinha aqui. Entonces, en el fondo, habla de la teoría de las compuertas medular, porque en el fondo hay varios tipos de señales, algunas más lentas, más rápidas, por vaina mielina, mielina, ¿cierto? Que van subiendo. Entonces, cuando una persona tiene alguna contusión, ¿cierto? Algún impacto, generalmente al tú aplicar algún estímulo manual, se genera otro estímulo que va a hacer una especie de bloqueo de ese estímulo nocivo hiperalgésico, ya que se va a liberar en este caso lo que está como esta denominada sustancia gelatinosa, que en el fondo es como que va a cerrar esa puerta para que ese estímulo nocivo no siga generando dolor. Ahora, eso obviamente puede ser utilizado a través de la acupuntura, masaje, TENS, en fin, hay un montón de herramientas terapéuticas que pueden realizar eso. El inconveniente es cuando ya hay una lesión más crónica, que en muchos casos va a necesitar quizá un procedimiento quirúrgico, una prótesis. Entonces la idea es integrar el tema biológico, con el cual, digamos, si la persona no se trata la causa, la lesión no va a mejorar, y también utilizando lo que sea necesario para que el paciente se rehabilite, porque en muchos casos ya
de tanto haber vivido el paciente un conflicto biológico, ya esa cadera, por ejemplo, ya tiene una atrofia a nivel de cartílago, ¿cierto? Ya está con una atrofia avanzada, entonces ya no hay cómo rehabilitar eso. Lo que hay que hacer es un procedimiento quirúrgico y colocar una prótesis. Entonces, esta manera integrativa de ver las cosas es la correcta, y obviamente el tema biológico va a ayudar mucho desde el área que uno esté, porque te va a ayudar a entender la causa real de la lesión o de la patología, la causa real, el origen de, y con eso tratar realmente de raíz el asunto, no solo a nivel de dolor. Perfeito. Então, assim, a ideia da gente entender sobre o tratamento biológico é compreender que eu preciso de algumas informações para realmente não ficar perdido com o paciente, para saber como que eu começo, quais perguntas eu tenho que fazer, por onde realmente você inicia o tratamento. E é isso que eu ensino dentro do curso completo. Quando você chega no seu cliente, você faz a pergunta certa, percebe as reações dele no consultório, porque não adianta eu chegar para uma pessoa, imagina, eu sou um presidente de uma grande empresa, não adianta chegar para mim e falar sobre isso aqui. Você tem que entender quando começou o sintoma, quando é que ele vivenciou aquele estresse específico. Você tem que saber se às vezes a dor que ele tem na coluna lombar é do lado esquerdo ou se é do lado direito. Muitas vezes tem paciente que chega com o exame e tem uma hernia de disco pro lado esquerdo, mas a dor é do lado direito. Será que a hernia de disco é o problema? Será que é porque o paciente está fora do peso? Aí o paciente sempre foi gordo e agora, um mês atrás, está sentindo dor. Será que realmente é o sobrepeso? Ah, é porque eu estou ficando velho. Muitos pacientes falam isso. Mas você não era velho um mês atrás? E agora esse mês travou? Por quê? Tem que ter um porquê. E é esse porquê que você precisa identificar. Se é uma lesão traumática ou se é uma disfunção relacionada à parte biológica. Você precisa entender isso. Senão não tem como você gerar resultados transformadores para o paciente. Você vai gerar resultados como eu fazia antes, que era tratando os sintomas. Eu tinha algum resultado, mas ele era frustrante para mim, porque eu tratava o paciente, na outra semana estava o paciente sentindo dor de novo. Tratava o paciente, às vezes fazia várias sessões durante a semana. E o paciente melhorava, mas não curava. E aí aquela velha história que o barato sai caro, né? Você vai fazer um tratamento, tem que fazer 10 sessões. E quem falou que são 10 sessões? Às vezes para aquele paciente pode ser 15, mas para a maioria dos pacientes é 1, 2, 3 sessões. Porque você vai na origem, na causa mesmo. Então, tratar sintomas não resolve. Tratar sintomas remedia com remédio. Você alivia com recursos da fisioterapia, com técnicas manuais. Muitas vezes você precisa, além disso tudo, entender o que está acontecendo, que fase o cara está vivenciando. Vou dar um exemplo simples. Se ele está numa fase específica, que a gente chama de PCLB, tem uma forma de você identificar isso, que já é a cicatrização, mas ele ainda tem tensões, rigidez, adaptações, e você vai lá e realiza técnicas para aliviar isso, seja com acupuntura, com a mobilização articular, com técnicas como Maitland, Mulligan, técnicas da osteopatia, a quiropraxia. Você vai lá e realiza as técnicas de uma forma precisa, você não precisa falar nada para ele. Ele já vivenciou o estresse, já resolveu, já cicatrizou, mas ele tem adaptações que você precisa corrigir. Aí você consegue gerar um resultado transformador para ele. Agora, a maioria dos pacientes vão te procurar em outras fases que ele também precisa. O principal tratamento é aqui. Você vai tratar a parte manual, realizando essas técnicas que eu expliquei, mas se você não tratar utilizando o conhecimento da interpretação biológica, o paciente vai ficar vindo sempre no seu consultório. Aí você fala assim, mas isso é bom, ué. Toda semana ele vem no meu consultório, mas aí não resolve o problema. E aí ele vai, quando ele for te indicar para outra pessoa, ele não vai te indicar da forma mais potente, que é o que a gente chama de propagador, que é aquele cara que sai propagando mesmo, não é só indicando, ele propaga o seu trabalho. E eu tenho certeza que você, terapeuta, quer pacientes assim, que vão propagar o que você faz. O cara chegar e falar assim, vai lá no Denison, cara, o cara é muito bom. Eu tinha um negócio, uma dor na lombar tal, o cara resolveu o problema. Vai lá, eu pago para você aí. Eu tenho paciente que paga para a pessoa vir, para conhecer. Por quê? Porque realmente, naquele momento, para aquela pessoa, naquele dia, eu fiz um trabalho de excelência e consegui ajudar aquela pessoa. Não quer dizer que eu sou o melhor, não. Muito pelo contrário. Tem alunos que são muito melhores que eu, em alguns aspectos. Só que eu tenho que entender isso.
Porque naquele momento, se você der o seu melhor e fizer uma boa interpretação biológica, realizar um bom tratamento manual, utilizar um recurso na hora certa, você vai gerar resultados transformadores. E você vai ter muitos pacientes que vão propagar o seu trabalho. E você vai ser mais bem remunerado, vai ser reconhecido. Você vai ter sua agenda lotada. Por quê? Porque você é um profissional de excelência. E é isso que eu quero. Eu quero alunos de excelência para divulgar esse conhecimento, conseguir ajudar muitas pessoas que sofrem con dores de región lombar. Bueno, en la formación que Denison entrega a través del Instituto OCB, en el fondo se muestra cómo interrogar al paciente, cómo analizar si realmente hubo un shock biológico y con eso integrar todo lo que como terapeuta manejes a la causa, a encontrar la causa de la patología o de la lesión. Ahora, el tema es ese, que si uno trata el síntoma, en el fondo el paciente va a aliviarse, es una especie de remedio, ¿no? Va a aliviar, pero luego va a volver y va a estar en ese ciclo. Entonces a veces va a tener que estar 10 sesiones yendo, pero a veces no es necesario. En algunos casos sí, quizá algún paciente necesite 15, pero en la mayoría no. La mayoría de los pacientes en realidad con un trabajo bien hecho no requiere más de 3 sesiones. Entonces eso es lo que va a marcar un diferencial en tu calidad de atendimiento, porque no va a tratar solo el síntoma, va a tratar la causa, y con ello los resultados van a ser bastante mejores, porque además hay un asunto, un tema de que si un paciente, ¿cierto? A veces vuelve toda la semana, cosa que algunos terapeutas encuentran bueno, en el fondo el paciente nunca va a estar tan satisfecho, entonces cuando recomiende no va a ser de la manera correcta, no va a ser un propagador, no va a salir propagando qué sé yo, que Denison lo curó de un dolor lumbar o de X patología. Entonces, al final no va a ser una divulgación, digamos, correcta. El paciente va a ir porque tiene que ir, pero no va a estar conforme con el tema. Entonces, lo que él habla acá es de que la idea es formar terapeutas de excelencia y que también puedan divulgar este conocimiento que en América Latina lamentablemente aún no está muy desarrollado. Tinha mais algumas informações que eu queria trazer, mas assim, a gente já, as principais informações sobre a região lombar eu já passei para vocês. Espero que vocês possam realmente aplicar esse conhecimento. A partir de amanhã, já no consultório de vocês, na clínica, tenta identificar se a causa da dor do paciente veio de um trauma ou se ela é biológica. E se for biológica, já começa a identificar todos esses conflitos que nós explicamos dentro dessa aula de hoje. E aqui eu trouxe algumas imagens de alguns cursos, de algumas professoras que eu tive a oportunidade de estudar, como a Etiziara Orubi, que foi tradutora do Dr. Hammer durante vários anos, aí, mais de 8 anos, e também o Mike Lloyd, né, o Michael Lloyd, que foi aí um discípulo direto do Dr. Hammer, que teve a oportunidade de estudar ali as tomografias computadorizadas com o próprio Dr. Hammer. Então, assim, eu tive a oportunidade de beber bem próximo da fonte ali e tento trazer esse conhecimento mais íntegro para você. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês em relação à lombar, onde muitos terapeutas trazem informação de outros órgãos que não têm relação nenhuma. Às vezes é uma situação, como eu dei o exemplo lá, a região lombar com relação com contrariedade indigesta, não tem absolutamente nada a ver. O conflito que envolve a lombar é mesoderma novo. Contrariedade indigesta são outros tecidos embrionários, não tem nada a ver. Só que para aquele paciente, a dor que ele sentiu na lombar não era de origem na região lombar. Era de uma origem visceral, era de uma origem intestinal. E aí tem outras conexões onde o intestino pode manifestar dor na região lombar, mas aí já é uma dor um pouco diferente. É uma dor que nós chamamos de dor visceral. Então eu tento explicar isso de uma forma bem profunda mesmo no meu curso, para os alunos conseguirem entender e realmente abordar o seu cliente, o seu paciente, de uma forma precisa. Porque aí sim você vai transformar vidas e vai fazer com que a pessoa que tem uma dor crônica, que tem um processo inflamatório, que ela tem ali aquele processo que está realmente atrapalhando a vida dela, você consegue ajudar essa pessoa. Você consegue transformar vidas e ser bem remunerado por isso. E você ser reconhecido pelo seu trabalho. Mas para isso, você precisa
transformar através do conhecimento. Você precisa desse conhecimento. Então, a interpretação biológica é algo realmente que na minha vida pessoal foi transformador. Existe um Denison antes de trabalhar com a interpretação biológica e outro profissional completamente diferente, e outra pessoa completamente diferente. No início, eu fiquei maravilhado com aquilo tudo, e às vezes você fica até exagerado. Só que quando você começa a ter maturidade, começa a estudar, começa a aprofundar, você começa a agregar todas as terapias, todas as formas de tratamento, você começa a entender realmente como funciona essa beleza que foi a descoberta que o Dr. Hammer trouxe para a gente, que é a nova medicina germânica, que é a base do meu curso. Então, assim, eu só tenho a agradecer por estar aqui podendo falar com você, falar com o pessoal aí na língua espanhola, né? E ter a oportunidade de ter conhecido esse conhecimento do Dr. Hammer, né? Que trouxe, que descobriu essa ciência aí pra gente, e ter a oportunidade de estar disseminando isso com os meus alunos aqui no Brasil, e também agora fazendo essa parceria aí com o pessoal do Chile, com o pessoal da Espanha. E fica aqui o meu abraço a todos aí, e até aí a nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui abaixo que a gente vai responder con mayor cariño. Bueno, habla primeramente de con quién estudió, ¿no? Con la traductora de Hammer, ¿cierto? Rick Hammer. Ella fue traductora 8 años, estudió con Michael Lloyd también, que fue discípulo. De hecho, él es uno de los autorizados por el doctor Hammer para realizar e interpretar tomografía. Entonces él bebió de la fuente, digamos, ¿ya? Porque lo que en el fondo se establece es que hay mucho error en el fondo en cuanto a interpretación de síntomas. Hay mucha gente que tiene otras corrientes terapéuticas, como la misma biodescodificación, la lectura biológica, que tienen algunas cosas de la germánica, pero no son de la fuente. Entonces, es muy distinto. Y en este caso, hubo un paciente que él comentó que en realidad tenía dolor lumbar por una contrariedad indigesta, pero en el fondo ahí era porque era un dolor visceral, ¿no? Que generaba este inconveniente. Pero no tiene nada que ver, digamos, con el tema lumbar, digamos, el shock biológico. Entonces, se presta para confusiones. Entonces, bueno, ahí uno agradece por la parcería, por todos los que nos están viendo. Así que qualquer dúvida aí la pueden dejar en los comentarios. Bom, a gente também, Denilson, aqui tem um amigo da Suíça aí que falou que ia ver o vídeo, ele é professor de osteopatia, né? Não sei se pelo horário da Suíça, não sei se ele vai conseguir, mas eu acho que com certeza amanhã ele consegue ver. Para a gente também é bem legal, porque eu estava procurando alguém que desse aula de germânica, mas da fonte, né? Não aquela coisa meio... aquela água um pouco cheia de impureza, né? Eu acho que o legal é beber da fonte mesmo, né? É isso aí. Essa diferença, esse exemplo que eu dei aqui é muito clássico, porque se você consegue entender, né? Quando você faz associação dentro da parte anatômica, né? Entre a parte neural mesmo, nervos, ou a parte arterial, todo o sistema que conecta com a parte intestinal, pode manifestar dor na região da coluna lombar. Igual quando a pessoa tem uma crise renal e sente dor nas costas, e depois vai sentir dor no caminho ali do ureter, né? Então você consegue entender a dor, que ela é de uma origem visceral. Então o conflito biológico não é da lombar. O conflito biológico vai ser daquele órgão que está manifestando a dor lombar. Mas para explicar isso, aí eu vou ficar muito tempo aqui, porque cada órgão tem uma dor num lugar específico. É por isso que eu criei esse curso, para explicar a parte pura, que é explicar sobre a lombar, tudo, e depois tem módulos um pouco mais avançados, onde eu explico para os pacientes, para os alunos, como você consegue identificar a dor do seu paciente, se ela é de uma origem puramente biológica na lombar, ou se ela é de origem visceral. Por que o Dr. Hammer não errava? Porque ele fazia tomografia computadorizada. Então ele via assim, olha, o paciente está com dor lombar, mas ele tem um foco de Hammer no rim. Então o conflito dele não é da lombar, é do rim. E a gente não trabalha com tomografia. A gente trabalha com o sintoma clínico do paciente. Mas você gera resultados tão fantásticos quanto se tivesse com a tomografia. Então você não precisa daquele exame naquele momento.
você precisa fazer uma boa anamnese com o seu paciente. Ouvir bastante, a gente tem 2 ouvidos, prestar atenção para ouvir muito, falar menos, falar as coisas realmente precisas, que realmente precisa ser falado, ou guiar. Às vezes você vai ter que confrontar o paciente, às vezes você vai ter que gerar sensações de impotência nele para ver como é que ele vai reagir. Claro. Você precisa trabalhar realmente na origem. Porque se você vira para ele, que não serve para nada isso, né? Você virar para um paciente e falar assim, isso aí é uma contrariedade indigesta. Não serve para nada. Se eu viro para uma pessoa com dor lombar e falo que ela tem uma autodesvalorização, não serve para nada. Agora, a partir do momento que ela começa a me contar a história dela, isso já aconteceu várias vezes no início da minha carreira trabalhando com a interpretação biológica. Eu chegava para o paciente e eu falava essas coisas. Eu achava que era assim o tratamento. Eu achava que era chegar para o paciente e falar assim, isso aí é uma impotência. Isso aí é uma sensação de incapacidade. E aí a pessoa... Aí eu virava para você, conta um pouco da sua história. O que aconteceu? O que você melhorou? E você começava a ouvir. Aí no meio da história ela falava assim, cara, eu já não estava aguentando mais meu trabalho, cara. E aí eu estava preparando as férias, eu ia viajar. E aí, pô, eu tive que fazer tudo antes para antecipar e resolver aquilo. Cara, no dia que eu fui viajar, eu entrei no carro, travei a coluna. Eu vi, tipo assim, cara, o paciente não consegue entender. Mas para mim, como terapeuta, eu sei exatamente qual era a sensação de impotência, qual era a desvalorização, por que o cara estava tendo que centralizar, aguentar, suportar tudo aquilo. Mas ele usou as palavras dele. E o Dr. Hammer descreveu um cunho relacionado à parte onde ele estudou os comportamentos dos animais e toda a investigação que ele fez com os clientes dele, com os pacientes dele. Então, esse conhecimento, para nós que trabalhamos com a interpretação biológica, ele é de suma importância, porque quando você entende isso, realmente você vai na origem. E aí você pega uma pessoa com doença crônica, com fibromialgia, e ela se cura. Porque você realmente chegou lá, você mostrou para ela o que está acontecendo, por que ela está toda inflamada, e qualquer movimento que ela vai fazer, ela sente dor. Então tem pessoas que só de ficar parada, ela está inflamada. Essa pessoa você tem que trabalhar na origem, na causa. Tem pessoas que vão ter dor ao movimento, quando a fibra muscular contrai. Mas às vezes a chave de tudo é o edema. Como é que você trata isso? Às vezes você tratando a retenção de líquido da pessoa, ela para de ter dor. Ela se cura de uma fibromialgia. Como? Fibromialgia não tem cura. Eu tenho um monte de paciente que se curou. Então como é que se cura se não tem cura? Não tem cura na visão clássica. Mas quando Claro, você tem uma visão aprofundada, aí sim você consegue curar a pessoa. Curar não. Você consegue mostrar o caminho para ela se equilibrar. Lembra no início da aula onde eu falei sobre equilíbrio? É isso. Conseguiu encontrar o equilíbrio? Aí sim você vai obter a tão famosa cura. Então a ideia realmente é sempre encontrar esse caminho, entendeu? Ó, a Simone está aqui falando, aqui, levantando a mãozinha, que é uma que tinha fibromialgia. E até legal. ela até já fez um depoimento para mim, né, Simone? Eu até já utilizei esse depoimento aí várias vezes, é bem legal. Porque assim, você pega tratamentos, que o caso da Simone é muito legal, porque ela fez um tratamento com a medicina ortomolecular e ela ficou muito bem, sem dor nenhuma. Só que aí ela não vivia. Ela não podia comer nada, não podia beber nada, quase. Tinha que tomar um monte de suplementos, de coisas naturais, gastava muito dinheiro e não vivia. E hoje ela vive. Como? O que a gente fez com ela? A gente fez um tratamento baseado na nova medicina germânica, na interpretação biológica. E é isso que realmente transforma a vida da pessoa. Onde ela entende que aquele diagnóstico que ela teve, aquela fibromialgia, todo o processo que ela estava passando, se você resolver, você se equilibra, você vai se curar. Agora, se você ficar fazendo a mesma coisa, você não vai se curar. Como é que você vai ter um resultado diferente se você faz sempre a mesma coisa? Tem paciente que eu uso essa frase, e é difícil, porque você virar para uma pessoa e falar assim, você está disposta a desistir de tudo aquilo que te fez adoecer? Porque às vezes você tem que desistir e escolher o caminho do equilíbrio. E muitas pessoas não estão dispostas, porque às vezes você ficar na posição de vítima, né? Onde você se coloca ali, é mais fácil, porque você tem carinho, as pessoas cuidam de você, as pessoas pagam a sua conta, você acaba se colocando na posição de criança. E isso também é prazeroso, é confortável, mas não faz você evoluir, faz você ficar doente, porque você precisa ativar programas biológicos para sobreviver. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir
tratar um paciente sem ter o conhecimento da interpretação biológica, para promover a cura mesmo, o equilíbrio da pessoa. Quando ela se torna protagonista, a atriz principal, aí sim ela se cura. Porque agora ela começa a falar não para os outros e fala sim para ela mesma. Às vezes agora ela fala assim, não, antes eu tinha que agradar todo mundo, agora não, agora eu agrado a mim mesma. Se eu puder depois agradar os outros, ok. Às vezes tem alguma situação que é urgente para o outro, mas não é urgente para ela. Então você pode falar não para o outro. E fazer o que realmente é prioritário para você. Quantos pacientes chegaram no meu consultório e falaram assim, eu não tenho tempo. Você não tem tempo, não. Você não tem prioridade. Porque se você ficar doente, você vai arrumar tempo. Mas eu trabalho muito. Eu tive paciente meu trabalhar quase 24 horas. Dando plantão. Um enfermeiro, por exemplo. O cara vivia cheio de dor. Como é que trata isso? Não tenho tempo para tratar. Mas se você ficar doente, você vai para o hospital, vai ficar internado. Aí você vai arrumar tempo. Então você não tem prioridade. Você precisa ter prioridade com a sua saúde, com o seu conhecimento. Você precisa investir na sua Esse é área seu como coach, né? profissional para ajudar outras pessoas. É isso. Você ser seu coach. Você ser o responsável, né? Exatamente. Por isso, pessoas que fazem coach e têm esse conhecimento geram resultados muito mais Sim, potentes. sim. Porque além do conhecimento para você aprender a se gerir e mostrar o caminho para outras pessoas, aprender como se equilibrar, como gerir tudo isso, você tem um conhecimento preciso. A gente tinha um colega que trabalhava conosco aqui no consultório, um hipnoterapeuta, que quando ele pegava esse conhecimento que a gente encontrava e aplicava no paciente, o resultado era assim, ó. Porque ele não É, ficava ali no rodando, não, ele era preciso. Falei, olha, essa paciente minha, ela tem isso, e ela vivenciou tal estresse na infância dela, ela precisa trabalhar isso aqui. Ele vai lá aplicar a hipnose, a hipnoterapia específica para aquilo que ela vivenciou. Aí a paciente se cura, como passo de mágica. Tem sim, mágica nenhuma, tem muito conhecimento aqui. eu tenho um colega meu também que trabalha como coach, né? E eu já vi, meu, cara com anos de crise de pânico e uma sessão, menos de 15 minutos, o cara, meu, né? Porque ele estudou medicina germânica na Espanha, né? E Uhum. por causa dele, na verdade, que eu comecei a procurar 5 leis biológicas, né? Eu falei, meu, esse cara em 15 minutos faz o que a maioria não faz em 10 sessões, pô, né? Mas é isso aí. Né? A ideia é exatamente essa, Marcelo, porque se você consegue entender realmente é o que eu. Tem uma história muito clichê, mas é legal de você entender, que é um navio, tem um navio de ouro no mar, e o navio que está carregando o ouro, e de repente esse navio ele trava lá no meio, ele para de funcionar. E aí não pode ficar parado cada dia que vai passando, vai perdendo muito dinheiro, porque tinha tempo para entregar, tinha as metas, tinha o período ali específico para entregar esse ouro, e aí o cara vai atrasando, manda trazer o rapaz que trabalha nas máquinas lá fala assim, vai lá, pelo amor de Deus, arruma esse navio. Aí o cara vai lá, fica o dia inteiro, não consegue resolver. Aí o chefe do navio fala assim, rapaz, traz o mecânico mais próximo aqui, pelo amor de Deus. Aí o cara traz o mecânico. Aí chega lá, o cara fica 2 dias e não resolve também. Aí ele fala assim, traz para mim aqui o melhor mecânico da região. Aí traz o melhor mecânico da região, o cara fica lá mais 2 dias, também não resolve. Aí manda trazer o melhor mecânico do país. O cara vai lá, fica 2 dias também e não resolve. Aí ele fala assim, ó, é o seguinte, eu quero que vocês tragam aqui para mim o cara que construiu esse navio. Aí chega lá um cara simples, que construiu o navio, aí ele olha, o que está acontecendo? Não está ligando, não está funcionando. Aí, mas o que aconteceu? Ou seja, já tá investigando. Está tendo ali uma anamnese precisa. Qual barulho que fez? Como é que foi? Então tem as perguntas certas, no momento certo, na hora certa. Aí ele faz as perguntas, fala, aconteceu isso. Dessa forma aqui, é. Aí ele vira pro assistente dele e fala assim, ô fulano, ô Denison, você tem um martelo aí? Tem. Então dá 2 marteladas naquele prego lá, ó. Naquele parafuso que tá pra cima lá. Aí o garoto vai lá e tum, dá 2 marteladas. Aí ele vira pro chefe do navio e fala assim, pode funcionar o navio. Aí funciona, o navio pega. Aí ele fica assustado com aquilo. Fala assim, mas como que o navio funcionou, rapaz? Que doideira. Aí vai embora, no outro dia recebe a conta por e-mail. O cara que trabalhava no navio cobrou R$ 100. Não resolveu o problema. O cara que trabalhava ali próximo da região cobrou R$ 200. 2 dias, 400.
não resolveu o problema. Aquele cara, o melhor ali do estado, né, o melhor da região ali, cobrou R$ 500, ficou 2 dias, ou seja, R$ 1.000, também não resolveu o problema. Veio o melhor do país, cobrou R$ 3.000 por dia, ficou 2 dias, 6.000, e não resolveu o problema. Aí chegou esse cara que construiu o navio e virou para ele e falou assim: olha, eu vou te cobrar R$ 20.000. Aí ele fala assim: R$ 20.000? Você bateu um prego? Você deu 2 marteladas e me cobrar 20 mil? Aí ele fala assim: não, eu não estou cobrando 20 mil para bater o prego ali, o martelo. Isso aí, o meu assistente, eu cobrei apenas R$ 1 para ele fazer isso. Agora, R$ 19.999 foi para saber qual prego, qual martelo apertar. Então, essa é a precisão que você tem que ter no consultório. Você tem que saber aonde você tem que chegar, quais perguntas você tem que fazer, como você tem que fazer para guiar o tratamento. Aí você vai realmente ser assertivo. E se você conseguir achar esse prego, achar esse martelo para acertar o prego, acertar ali o parafuso no momento certo, na hora certa, aí você consegue pegar uma pessoa que tem fibromialgia e ela se cura. Você consegue pegar um paciente que tem uma doença crônica, como uma artrite reumatoide, e ela se cura. Você pega uma pessoa que tem uma hernia de disco na lombar e ela se cura. Como? Porque você tinha um martelo e acertou lá naquele prego específico que estava realmente causando a dor do paciente. Porque se você ficar olhando pela ótica clássica, você vai falar assim: ah, é sobrepeso, é porque você está ficando mais velha, é porque você comeu aquilo, é porque você pegou peso assim, que você está fazendo exercício de mau jeito, dormiu de mau jeito. E na verdade eles não têm nada a ver com isso. A raiz mesmo está aqui nessa aula. Então, assim, esse conhecimento para mim, Denison, como pessoa e como profissional, foi o que mudou minha vida. E é por isso que eu tenho essa missão de espalhar isso mais, o quão mais longe, quanto mais pessoas eu conseguir atingir, melhor, porque eu estou ajudando a disseminar esse conhecimento mais puro possível para ajudar os terapeutas para possibilitar o caminho da cura para os seus pacientes. Realmente é, agora o pessoal paga conhecimento especializado, né? Pode colocar o nome aí de acupunturista, físio, né? O que o paciente quer é resultado, cara. Tem. Eu conheci um senhor de idade chinês aqui, né? O cara atendia 10 pacientes por dia, né? E cobrava. Era o mais caro aqui de Santiago, né? E ele era da MTC, né? E o amigo meu, quiropraxista, falou para mim: pô, mas como é que o cara cobra mais do que a gente e tal? Só que eu fui conversar com a secretária dele, né? Porque eu me atendia. Meu, ele tinha um monte de gente que tratou com fibromialgia, com artrite, problema de coluna. Então, assim, o importante é o resultado, né, cara? O resto é importante, mas o paciente, ele quer sair da situação de dor, né? Do sofrimento, né? Exatamente. Mas é isso aí. Se você consegue dar um conforto. Eu sempre pergunto para o paciente, Marcelo, qual que é o objetivo que ele tem naquele atendimento. Se ele fala assim: eu preciso aliviar minha dor, estou sentindo muita dor, tem muito tempo, é um tipo de tratamento. Eu vou fazer técnicas específicas. Se eu vir para ele e falar assim: cara, não aguento mais, eu preciso descobrir o que eu tenho, eu já fui em vários terapeutas, um monte de exames já fiz, nada, ninguém descobre o que eu tenho, é outro tipo de abordagem. Então, dependendo da forma com que o paciente descreve a sua expectativa com aquele atendimento para mim, é que eu vou guiar o tratamento. Porque senão, se eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho, às vezes o paciente não vai atingir aquele objetivo que ele queria, entendeu? Mas nem sempre eu vou fazer o que o paciente quer também, não. Depende, muitas vezes eu vou fazer o que ele precisa. Então, cada paciente é de uma forma. Você precisa realmente entender esse aspecto, porque senão você começa a ficar ou fazendo protocolos, fazendo a mesma coisa para todo mundo, e a maioria das vezes não vai funcionar, e você também não pode fazendo o que você quer. É o que eu sempre falo com as pessoas. Não adianta você fazer para o outro o que você gostaria que fizesse por você. Você tem que fazer para o outro o que ele gostaria que fizesse por ele. Eu sempre brinco com isso, igual quando eu ia ter reuniões com o meu sócio, ele é apaixonado em açaí, que é não sei se você já comeu, Sim. mas aqui no Brasil é uma febre, né? Não, muito Já comeu? bom. Eu vou em novembro aí para São Paulo, com certeza vou comer de novo, cara, porque isso aí é sensacional. Então, aí a gente tinha reunião, cara, e a reunião tava bombando, tava pegando assim. Aí vai assim: nossa, para que minha cabeça já tá ficando doendo, cara. Vamos pedir um açaí aqui. Eu falei: não, cara, não quero açaí não, pode pedir pra você.
Aí ele pedia e tal. E aí eu falei, um dia ele foi na minha casa. Aí eu peguei e falei assim, cara, se eu fosse dar para ele o que eu gostaria que desse para mim, eu ia fazer outra coisa. Porque eu não sou apaixonado por açaí, eu gosto, mas não igual ele. Só que eu tinha que fazer por ele o que ele gostaria que fizesse por ele. Então eu fiz o melhor açaí que eu podia naquele momento. Então eu fiz um açaí completamente diferente do jeito que ele toma aqui na cidade. Eu fiz do jeito que eu aprendi lá na minha cidade natal. Então quando eu fiz o açaí para ele, ele ficou apaixonado naquele momento. Ele falou assim, cara, tem mais? Eu falei, tem, tá aqui, assim, assim. Ou seja, eu estudei o cara, eu preocupei com o cara para fazer para ele o melhor que eu podia naquele momento, mas para agradar ele, não agradar a mim. Então isso realmente é muito legal, quando não é assim, se coloca no lugar do outro, não é isso. É você tentar, não é enxergar pela ótica do outro, é você conhecer o outro e tentar fazer o melhor por ele. O que ele gostaria que você pudesse fazer por ele, ali, o melhor seu por ele. Aí sim, realmente você consegue fazer coisas transformadoras mesmo as pessoas, entendeu? É a tal da empatia, né, cara? Por exemplo, até vou te mandar o material. Tem um doutor japonês que morreu, Haruchi Kanoguchi, que ele pegou e ele uniu a postura, né? Fez 12 biotipos posturais e o perfil psicológico de cada um. O cara conseguiu ver o perfil postural e o perfil psicológico, a tendência do cara nos negócios, a tendência do cara em relação de casal. Você fala, pô, mas como é que um cara conseguiu fazer isso? É você analisar, né, cara? Analisar. O cara conseguiu ser primeiro-ministro do Japão, né? E para você ter uma ideia, dos últimos tempos, ele foi um dos caras mais influentes. Então, assim, quando você consegue falar na linguagem que o outro quer, você é alavancado, né, cara? Porque não adianta você falar em grego para um espanhol, não tem como. Você tem que... É empatia, né? Você tem que tocar o ritmo que é o que o outro quer, né? Não você, vamos dizer assim, colocar seus termos e acabou, já era. Não, não é esse jeito, né? Isso aí. E aí, quando você faz isso, né, igual você bem citou, você toca ali dentro do ritmo que já está rolando e você coloca a sua nota, às vezes você consegue influenciar em tudo aquilo ali, né? Então, assim, não adianta realmente, todo mundo gosta de uma coisa e você chega lá com uma coisa completamente diferente. Não, não vai funcionar. Mas se o pessoal gosta de uma coisa e você coloca uma outra coisa completamente diferente, mas um pouquinho, e o cara dá uma degustada, ele gosta, de repente você coloca a sua visão, a sua ótica ali. Então, assim, são alguns exemplos aí para a gente finalizar aí a nossa aula de hoje, que foi bem legal. Gostei bastante da interação com o pessoal aí. Espero que realmente eu possa ter ajudado de alguma forma. Quem quiser saber mais sobre o curso, sobre tudo que a gente está falando aqui, pode mandar direto aí para a gente, para o Marcelo, para mim. A gente vai ter o maior carinho aí para estar respondendo vocês e ajudar no melhor possível, caso vocês tenham algum caso. Tem algum paciente que esteja com dificuldade aí para tratar com dor lombar, pode mandar para a gente. A gente vai ter o maior prazer em estar ajudando aí na medida do possível. Sim, até, Denilson, queria comentar que a gente vai estar fazendo algumas... aqui no Chile, em espanhol em geral, fala masterclass, né? Lembra que a gente tinha conversado? Então, depois a ideia é que a parceria ela gere, né, seminários, cursos, né? Então, esse é só o começo, né? Então, galera que quiser escrever em espanhol, pode mandar aí que eu canalizo, né, pro Denilson e a gente vai tocando o barco aí. Excelente. Marcelo, obrigado aí, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês aí na live. Eu que agradeço. Até a próxima aula aí. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, hein?